Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à 33ª edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Hora. Hoje é quarta-feira, dia 14 de março de 2018. Vamos aos destaques do programa de hoje. A OCPCA realiza jornadas para definir prioridades nas ações do plano eleitoral. As jornadas decorrem durante o mês de março. O Contas na Hora continua a trazer-lhe as prioridades da OCPCA para os próximos 3 anos. Hoje vamos conhecer as prioridades da Ordem a nível do Conselho de Auditoria da OCPCA, numa entrevista ao Presidente do Conselho de Auditoria, Carlos Espina. Por ora, vamos à saudação musical e o tema escolhido para hoje é Tia Joaquina, na voz de Carlos Britis. Yo, ya huila kumanda. Kwanda leo kusandu yali, ya Joaquina kimina. Olo bonga walanda diyo, we chako timanda. Olo sanji walanda diyo, we chako timanda. Olo bulu walanda diyo, we chako timanda. Olo bongo wakababenda, we chako timanda. Etali timanda walinge kope. Tia Joaquina caminine, yeah, tia, tia. Tio sapalo wasara upolo goso, levali udima. Tia Joaquina camina aboyo, yeah, tia, tia. Sapala boyo ya kuila kumanda Konda ya kusando yadi ya Joaquina caminina Olo bongo walanda diyo we chako timanda Olo sanji walanda diyo we chako timanda Olo bulu walanda diyo we chako timanda Olo bongo wakapapeta we chako timanda Etali timanda walinge kope Tia Joaquina caminine, yeah, tia, yeah, tia,
chimanda olongulu walandaki o we chako chimanda olombongo wakapapeka we chako chimanda etali chimanda walinge kope dia Joaquina Camille yeah 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 dia 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 yeah yeah yeah. Ouvíamos o tema Tia Joaquina, na voz de Carlos Buriti. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Renovados votos de muito bom dia, cá estamos para mais uma edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Hoje temos uma entrevista com o presidente do Conselho da Auditoria, Carlos Pinho, é licenciado em Contabilidade e Administração, pós-graduado em Gestão Financeira e licenciado em Direito. É o membro inscrito com o número 2013-012 e exerce a função de auditor desde 9 de setembro de 1990. Carlos Pinho, muito bom dia e seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Cristina, e bom dia também aos ouvintes aqui do programa Contas na Hora. Carlos Pinho foi eleito recentemente presidente do Conselho de Auditoria da OCPCA, função que vai exercer durante 3 anos. Pode, por favor, explicar o que é o Conselho de Auditoria, quantos membros tem, qual o papel de cada um, com que frequência reúne e, naturalmente, qual é o papel deste órgão social da OCPCA. Por outra, a OCPCA tem mais de 4.000 membros, destes quais os auditores ou peritos contabilistas, diz-se que são muito poucos e porquê? Ok, Cristina, como muito bem disse, fui recentemente eleito presidente do Conselho Técnico de Auditoria, portanto, nas eleições para os novos órgãos sociais da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola em dezembro passado, e nessas funções, obviamente, incumbe aqui uma responsabilidade de alguma forma representar os profissionais da auditoria que se encontram inscritos na Ordem. O Conselho Técnico de Auditoria é um órgão colegial composto por 5 membros efetivos, do qual sou presidente, e, portanto, sendo eu presidente, existem 4 vogais. Tem também 2 suplentes. No caso de vacatura de qualquer um dos membros, portanto, iniciará funções de acordo com as regras estatutárias um dos suplentes. Relativamente àquilo que são as funções do Conselho Técnico de Auditoria, a representação, tal qual aquilo está definido nos estatutos da Ordem, que representa os profissionais, aqui o Conselho Técnico de Auditoria tem por incumbência, de uma forma especial, representar esta franja de profissionais que, para além de terem competências na área da contabilidade, de serem também contabilistas, assumiram esta responsabilidade por inerência daquilo que foi a sua formação académica especializada e também tendo em conta aquilo que é a sua atividade profissional. Representamos os profissionais de auditoria. Representar aqui no sentido de que temos a incumbência de velar pelos seus interesses no âmbito daquilo que é as funções da Ordem e, particularmente, o Conselho Técnico de Auditoria terá necessariamente que desenvolver aqui ações especiais no que respeita à regulação da atividade dos auditores. A atividade dos auditores aqui é preciso sublinhar que estamos a falar não só de profissionais individualmente falando, pessoas físicas, mas também pessoas coletivas, sociedades que se organizem para prestar serviços de auditoria ou daquilo que se chama, da linguagem inglesa, assurance, de asseguramento relativamente àquilo que é a opinião, a certificação das informações financeiras e contabilísticas das diferentes entidades que estão obrigadas a isso. Relativamente às questões que me colocou... Qual é a periodicidade das vossas reuniões? Exatamente. De acordo com o que está definido estatutariamente, estamos obrigados a reunir pelo menos uma vez por mês.
portanto, neste caso já fizemos 2 reuniões, sendo certo que durante todo o período mensal acabamos por trocar impressões, discutir temas, assuntos à distância, usando as tecnologias de informação disponíveis e também formulando sugestões e opiniões, de modo que quando façamos as reuniões mensais é, digamos, o cumprimento formal do que está nos estatutos e também aquilo que é a necessidade de deliberação formal das decisões que vamos tomando ao longo das discussões que vamos tendo durante o mês. Naturalmente que nesta fase, ainda uma fase bastante embrionária, estamos a tomar conhecimento daquilo que foi a atividade anterior, do Conselho anterior, e estamos numa fase também de formulação do plano de atividades mais detalhado para este triênio, para o qual fomos incumbidos de representar estes profissionais. E existem mais de 4.000 membros. Destes 4.000, quem são os auditores? 4.000 membros inscritos na ordem, entre contabilistas e auditores. Tanto quanto me foi informado, temos pouco mais de 120 peritos contabilistas inscritos. Esta é uma preocupação também que está equacionada no nosso macroplano, digamos assim, que nos propomos realizar, que é conhecer, saber quem são estes profissionais, saber se realmente eles estão a exercer a atividade ou não, de que forma estão a fazer, se integrados em sociedades de peritos contabilistas, em empresas de auditoria ou de forma individual. Mas ainda assim o número é muito reduzido. Por que é esse número tão reduzido? A profissão é relativamente recente, tal como acontece com a contabilidade, portanto existe essa ideia que há um número pequeno ainda reduzido de profissionais, mas também é preciso dizê-lo que as exigências, até esta parte que não foram significativas, também não se traduziu na necessidade de haver mais profissionais. A atividade não foi suficientemente desenvolvida, agora com o advento da ordem, com uma nova dinâmica da economia, com as necessidades de prestação de contas que são estabelecidas a nível legal e também ao nível das necessidades de gestão, particularmente aqui também com as necessidades de financiamentos que o país tem e obviamente tem que garantir que uma saúde da sua economia que está baseada necessariamente nas entidades empresariais, é a nossa expectativa que este número venha a crescer. Este também é um dos nossos propósitos, garantir que a atividade de auditoria se dissemina na nossa sociedade e particularmente no seio deste setor particular do nosso espectro económico, que são as empresas, de modo que estes profissionais estejam suficientemente capacitados para dar a resposta. Quando me diz que é um número insuficiente ou um número reduzido, sim. Deve ser sempre relativizado, não é? Necessariamente, se tivermos em conta um país como o nosso, com 24 milhões de pessoas, 100 e tal mil empresas que deverão estar cadastradas nas finanças, será um número reduzido. Mas face àquilo que era a demanda, temos que relativizar, que não é tanto assim, porque há profissionais que não têm tempo disponível todo preenchido. E, portanto, aqui há um trabalho a ser feito junto de diferentes instituições, naturalmente junto do empresariado nacional, de modo que esta atividade de auditoria seja divulgada, a sua importância, a sua necessidade e também junto das entidades oficiais, no sentido Está aqui a querer dizer que os contribuintes, os empresários, não têm a cultura de solicitar auditorias de contas. Exato, não existe essa cultura. Não existe essa cultura. Naturalmente que empresas de maior dimensão, empresas internacionais... Estatutariamente já estão obrigadas a isso, mas certeza. Há umas que não estão e essas... E deve-se dizer que na nossa legislação é bastante abrangente a obrigatoriedade de se realizarem auditorias periódicas, neste caso anuais, das missões financeiras das empresas. Contudo, isso não acontece. Não acontece, eventualmente por algum desconhecimento, também por alguma falta de supervisão, acompanhamento por parte das entidades oficiais, particularmente do Ministério das Finanças, deve-se dizer, porque estando um conjunto de empresas obrigadas a ter auditoria, quando elas entregam as contas, por exemplo, nas finanças, isso não é questionado. Ou seja, a bom rigor teria que ser, eu vou apresentar as contas da empresa A, esta empresa A tem a obrigatoriedade de ter passado por um auditor externo, exatamente. Tem que apresentar as duas situações em simultâneo. Com certeza. Caso só apresente o relatório de contas feito pelo contabilista, a administração fiscal devia rejeitar, por exemplo, não aceitar que se entregue isso. Posso particularizar, portanto, a lei que institui a auditoria em Angola, a lei 38 de 2000, de 6 de outubro, define um leque alargado de empresas que estão obrigadas a ter auditoria. Eu vou aqui citar rapidamente. Faz favor. Desde logo, as empresas públicas ou mistas estão obrigadas, as sociedades anónimas, as sociedades por cotas com conselho fiscal, as sociedades por cotas sem conselho fiscal,
mas que no somatório do ativo bruto mais os proveitos totais atinjam um valor igual ou superior a $1 milhão, ao câmbio oficial, não é? Exatamente. Também as empresas constituídas no âmbito do projeto de investimentos estão obrigadas. As que estão sujeitas a regimes tributários especiais, nomeadamente as empresas petrolíferas, por exemplo, e aquelas que estão sujeitas à elaboração de demonstrações financeiras nos termos de planos de contas específicos. Estamos aqui a falar, por exemplo, as instituições financeiras e as empresas na área de seguros, que são aquelas que neste momento têm planos de contas específicos. Portanto, como pode verificar, em termos legais, há aqui um espectro bastante alargado. Entender que a auditoria não deve ter só um pendor legal. A auditoria deve ser mais do que isso, deve ser uma necessidade de gestão. E deve aqui dar um aporte que seja um valor acrescentado à administração das empresas, mesmo que não estando neste leque de empresas, é sempre, se a auditoria for executada dentro dos padrões internacionais, dentro das boas práticas, traz sempre uma mais-valia para as entidades empresariais. Sim, porque portanto, os auditores deve entrar na cultura, no espírito dos empresários, essa necessidade. Os auditores têm a regra básica, no final de tudo, é emitirem uma carta de recomendações, constituírem reservas, e isso é para no ano seguinte a empresa terem atenção, começar a cumprir as coisas. Acaba por ser aqui um procedimento muito importante para a própria gestão. Naturalmente que sim. Para a tomada de decisões é bastante importante o olhar de alguém independente ao universo empresarial que está a ser auditado e também para a certificação daquilo que são as demonstrações financeiras produzidas, para credibilizar essas demonstrações financeiras a uma pluralidade de utilizadores dessa informação. Investidores, bancos, o Estado. Há diferentes entidades que têm essa necessidade de poder confiar nas contas que as empresas produzem. E o auditor tem esse papel de assegurar que, efetivamente, estas demonstrações financeiras estão produzidas com os estándares internacionais, de acordo com os padrões internacionais, que inclusive estão previstos no nosso enquadramento legal, que é o PGC, daí resultará necessariamente e desde logo uma mais-valia. É a credibilização. Por outro lado, aquilo que referiu, o apoio à administração no sentido de melhorar os seus sistemas de controle de uma maneira mais eficiente e eficaz de atingirem os seus objetivos. Naturalmente, quando estamos a falar em sociedades comerciais, elas têm o objetivo que é o lucro e isso depende de uma atividade eficiente e eficaz e o auditor poderá dar aqui, através dos seus relatórios, contributos bastante válidos. E também noutras entidades que não têm como objetivo o lucro, terão outros objetivos em que o auditor também tem aqui um papel preponderante, fundamental, a exercer e poderá ser também uma mais-valia efetiva. Esses 120, os próximos dos 120 peritos contabilistas que estão como membros na OCPCA, todos eles exercem ou só aquele grupo que também, pelo número de anos que têm, automaticamente passaram ao auditor ou ao perito? Naturalmente, portanto, aqui há um processo de evolução. A Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas iniciou as suas funções em 2014, com o advento da Ordem, e foi necessário integrar, através de critérios que estão definidos nos estatutos, os profissionais. E um dos critérios que está definido nos estatutos é a experiência profissional de pelo menos 10 anos de atividade, uma atividade que seja relevante. E, portanto, pessoas que tinham 10 anos ou mais de atividade profissional, tendencialmente foram consideradas peritos contabilistas. Naturalmente, no meio desse universo de profissionais, certamente nem todos exercem a atividade de auditoria. Mas é preciso especificar aqui que auditor pode ser auditor com um ano, contudo, integrado numa equipa de trabalho de auditoria. E quando aqui se especifica 10 anos, é a capacidade de poder assumir responsabilidade assinando os relatórios de auditoria. Portanto, aqui é um processo de evolução profissional que começa com a pessoa inexperiente que sai da faculdade, que integra uma determinada empresa do ramo e, portanto, faz carreira dentro da auditoria. E, ao fim de 10 anos, de acordo com os estatutos, está capacitado a assumir responsabilidades em termos daquilo que é emitido nos relatórios. Mas aquele contabilista, por ter os tais 10 anos e pelos estatutos foi obrigado a passar como perito contabilista e nunca teve sequer a oportunidade
nem de trabalhar a um escritório como assistente de um perito de facto. Como é que fica esta condição? Bom, ele tem que recuar, tem mesmo que estagiar para aprender tudo? Se efetivamente, por algum motivo, pessoas que não tiveram uma atividade relevante em auditoria terão sido inscritos só por efeito... O período transitório, assim o obrigou. Se obrigou. Neste caso, o que se pretende é garantir a sua formação. Se efetivamente este profissional pretende exercer a sua atividade na área da auditoria, vai estar sujeito a um controle de qualidade e vamos criar as condições para que esse controle de qualidade seja feito com sucesso. O que é que isto quer dizer? Vamos ter que realizar ações de formação, criar aqui um quadro de avaliação contínua dos profissionais, além do que, para a entrada de novos profissionais, vamos também criar aqui um quadro de integração com um mínimo de requisitos para que as pessoas se possam inscrever como peritos contabilistas. O Contas na Hora tem muitos ouvintes e acredito que pessoas nesta condição estão a acompanhar o programa de hoje. Quer dizer, quem está nesta condição sempre pode se dirigir ao CPCA, pedir um encontro com o Conselho de Auditoria e será devidamente orientado neste sentido. E assim não fica só com a teoria, que é perito e na prática não sabe fazer absolutamente nada. Vão criar as condições para os preparar e começarem a exercer de facto. Exatamente. Aliás, é uma obrigação estatutária. Nós definimos um quadro regulatório para a certificação dos auditores e para a formação contínua. E isso é o nosso propósito de fazê-lo. Tal qual tem sido feito para os contabilistas, nós vamos ter que, a dada altura, realizar também ações idênticas de formação para que estes profissionais sejam realmente certificados e tenham todas as competências para poder exercer com propriedade as suas funções. Que tipo de preocupações os membros da OCPCA devem e podem colocar a este Conselho? Ou seja, que tipo de problemas dos membros são da competência do Conselho de Auditoria e de que forma eles podem contactar os membros deste Conselho para o expor? A Ordem tem um site disponível que está acessível a todos os membros da Ordem. E, portanto, através daí, através do e-mail oficial da Ordem, podem submeter as questões que entenderem a respeito da área específica da auditoria e sobre a sua profissão, sobre o exercício da sua profissão. E, portanto, isso ser-nos já remetido depois internamente, há um processo burocrático interno, ser-nos já remetido para podermos depois dar a nossa resposta se for o caso. Estamos perfeitamente abertos a receber todas as questões. Quem entender fazer por escrito também é válido? Com certeza. Mas agora com as tecnologias de informação, através de e-mail, facilita para evitar deslocações se os membros tiverem essas dificuldades. Através daí será uma forma fácil. Desde que tomou posse não recebeu nenhuma preocupação ligada aos auditores? Ninguém ainda bateu a porta? Não, ainda ninguém bateu à porta. Estamos ainda numa fase inicial, portanto estamos ainda a detalhar todo o programa, pôr em prática a nossa atividade para o triênio. Eu julgo que a partir do próximo mês vamos entrar em velocidade de cruzeiro para exercermos cabalmente as nossas funções. Estimados ouvintes, só agora sintonizou a LAC, está a acompanhar o programa Contas na Hora, o programa de rádio da OCPCA, a Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. O nosso convidado hoje é o presidente do Conselho de Auditoria, Carlos Pinho. Carlos Pinho, sabemos que fala-se muito pouco sobre auditores angolanos e normalmente quando o Estado ou as grandes empresas necessitam deste serviço, optam por contratar uma empresa estrangeira com reputação internacional. Afinal, quantas empresas e auditores angolanos existem e o que deve ser feito para que eles vão ganhando o seu espaço na sociedade e naturalmente no mercado nacional? Como disse, a profissão de auditoria ou a atividade de auditoria não está suficientemente divulgada na nossa sociedade, é particularmente uma atividade que é recente, não existem muitas pessoas, como já aqui afirmamos, capacitadas, sendo certo que para aqueles que exercem esta atividade como eu, ainda temos tempo de sobra para poder fazer mais auditorias. Como eu disse, não há essa cultura. Relativamente à questão em específico que coloca, pelo facto de normalmente as grandes empresas solicitarem auditoria executada por grandes empresas internacionais, tem a ver também com isto. Tem a ver com a falta de um conhecimento de que existem profissionais com competências e empresas nacionais
capacitadas para exercer essas funções. Já existem algumas, não serão muitas, mas as poucas que existem precisam ser mais divulgadas. Temos também esse propósito. Precisam de ser mais divulgadas. Têm a oportunidade de divulgar aqui no espaço de Contas na Hora. Com certeza. Porque muita gente desconhece que existem empresas de auditoria nacionais e com boas competências, e sobre isso que está a dizer, porque não há clientes para auditar. As empresas obrigadas a terem auditoria existem. Não existe essa filosofia, essa prática. Portanto, é preciso implementá-la. Há aqui um conjunto de ações que têm que ser desenvolvidas a diferentes níveis e em diferentes áreas, junto dos empresários, junto das instituições públicas e também junto de profissionais. Portanto, há aqui 3 vertentes que vamos ter que trabalhar de modo a que a atividade de auditoria seja incrementada e a legalidade seja cumprida, pelo menos essa seja cumprida. Estou convencido que com a dinâmica do mercado, a evolução da economia, cada vez mais os empresários vão sentir essa necessidade e, portanto, há uma perspectiva de crescimento. Relativamente ao facto de haver uma apetência para contratarem empresas internacionais de auditoria, desde logo, muitas vezes tem a ver com a dimensão, tem que haver aqui uma correlação de dimensão entre as entidades e, portanto, grandes empresas tenderão a contratar também grandes empresas de auditoria, porque precisará de mais competências, maior número de profissionais, eventualmente, e também porque grandes empresas que aqui estejam sediadas também têm exposição ao exterior e empresas locais não tendo essa exposição ao exterior têm mais dificuldade em poder prestar serviços de auditoria a essas grandes empresas. Existe um leque ainda bastante alargado de empresas não tão grandes, nacionais inclusive, que continuam apenas e só a conhecer as empresas de auditoria internacionais. Mas devo dizer também que algumas empresas internacionais que vêm cá investir, ou empresas estrangeiras, também procuram empresas nacionais. Subcontratam. Exatamente. Procuram empresas nacionais para prestar serviços de auditoria. Pelo menos tenho tido essa experiência, ainda que não de uma forma muito acentuada, com a justificação de que precisam de um trabalho mais dedicado que eventualmente uma empresa de auditoria de dimensão superior, uma internacional, não presta com essa acuidade que este cliente precisa. Okay. Uma outra vez já tenho tido solicitações. Mas não é uma regra, de facto, não é uma regra. Isto tem que ser trabalhado porque as empresas existem e, portanto, se existe essa obrigatoriedade legal de auditoria, ela deve ser cumprida para não estarem na ilegalidade. E, portanto, os profissionais existem, as empresas de auditoria, ainda que poucas, existem e elas precisam crescer. E só com uma dinâmica da atividade é que elas vão crescer. Dou o meu próprio exemplo. Como referiu, eu iniciei a minha atividade em 9 de setembro de 1990, atividade profissional e, portanto, já são dezenas de anos como profissional. Trabalhei numa das grandes empresas de auditoria do mundo e em 2002 estabeleci a minha própria empresa de auditoria. E há uma enorme dificuldade em se crescer. Isto porque, de facto, apesar de haver um leque significativo de empresas sujeitas à auditoria, nós não somos muito procurados. Vocês têm aquele problema que acontece nas empresas de contabilidade. Uma entidade qualquer contrata uma empresa internacional para fazer a contabilidade, mas essa empresa internacional que está sediada cá não tem pessoal em condições e subcontrata uma empresa nacional. Para vocês em auditoria também acontece? Eu não tenho essa experiência e a auditoria isso não é fazível, isto é, não é aplicável dessa forma. Isto porque há uma responsabilidade que no nosso caso é pessoal, o perito contabilista tem que assinar contas. Pode, eventualmente, uma outra atividade dentro da atividade de auditoria poder ser subcontratada. Imaginemos uma inventariação de estoques poder ser subcontratada a uma empresa nacional de auditoria. E, portanto, ela fazer uma parte do trabalho. E, portanto, só nessa vertente. Agora, uma empresa estrangeira subcontratar uma empresa nacional para fazer a auditoria. E para assinar? São sempre eles assinarem ou também recorrem a alguns nacionais para o fazer? Bem, se fizerem isso, estão a cometer uma ilegalidade e, portanto, à luz dos estatutos, podem ser sancionados disciplinarmente e poderá, inclusive, até haver processo crime, porque isso é a utilização de uma assinatura indevida. Os relatórios da auditoria devem ser assinados por quem emitiu o relatório. Portanto, tem que ser uma pessoa competente, portanto não podemos andar aqui a comprar assinaturas, como é óbvio. Então o que é que se pode fazer para os nacionais também ganharem uma parte deste mercado? Como eu disse, sendo este um dos nossos propósitos, desenvolver o mercado da atividade de auditoria passa
por sensibilização, acima de tudo, na minha opinião, de diferentes entidades, nomeadamente as entidades públicas. Quando se diz que, portanto, temos aqui a lei, estas empresas estão obrigadas a apresentar os seus relatórios de auditoria, tem que haver aqui alguma supervisão, alguma fiscalização que de todo nós, enquanto ordem, estamos incapacitados de fazer sozinho. Vamos ter que aqui estabelecer eventualmente aqui uma base protocolar com estas entidades no sentido de garantir que isto é cumprido. Estamos a falar necessariamente do Ministério das Finanças, através da AGT, de modo que quando as empresas apresentarem as suas contas, apresentem também os seus relatórios de auditoria que estão obrigados. Não é? E que esses relatórios também estejam alguns de nacionais que existem, que estão com competência. Eu estou convencido que se houver essa atenção, desde logo a atividade da auditoria para os nacionais aumenta. E isto porque também estabelecer-se-á aqui maior necessidade de auditores e, portanto, as grandes empresas não terão a capacidade de logo dar uma resposta e, portanto, os nacionais vão se beneficiar. Mas quando dizemos aqui as grandes empresas internacionais, é preciso dizê-lo que se os relatórios tiverem que ser assinados para efeitos legais, os relatórios de auditoria feitos por estas grandes empresas têm que ser assinados por profissionais inscritos na ordem. Exatamente. E, portanto, ainda que possam ser estrangeiros, têm que estar inscritos na ordem, senão, para efeitos legais, esse relatório não será considerado válido. E, portanto, confesso que não lhe consigo dizer qual é o número de profissionais estrangeiros que estão inscritos na ordem como peritos contabilistas. A breve prazo vou sabê-lo, porque vamos agora começar um trabalho também interno junto do Conselho de Inscrição para obter alguns dados estatísticos mais fiáveis e mais atuais, no sentido de nos posicionarmos com esses dados para podermos começar a pôr em prática as nossas ações. Esta apetência para contratar empresas com reputação internacional não será um convite a parcerias entre auditores angolanos com empresas estrangeiras ou auditores estrangeiros para ganharem alguma exposição internacional? Necessariamente, eu acho que é um caminho que vai acontecer naturalmente. Posso lhe dar o meu próprio exemplo, enquanto profissional da auditoria, enquanto responsável de uma empresa de auditoria, já iniciei, digamos, essa exposição internacional ao associar-me a um grupo de empresas do ramo de nível internacional. São 100 e tal países que estão representados numa associação de empresas que se chama BKPR, da qual a minha empresa faz parte e representa, digamos assim, Angola, nessa área da auditoria. Portanto, será uma mais-valia para as empresas nacionais poderem ter esta relação internacional, porque leva à referenciação não só de clientes, mas também à possibilidade de poder aceder a um conjunto de ferramentas que individualmente ou sozinhas não conseguirão aceder. No meu caso em particular, tenho já equacionado através da minha empresa de incrementar esta relação com outros escritórios, no sentido de trazer nova tecnologia para melhor facilitar o exercício da auditoria. É, por exemplo, uma vantagem. A troca de quadros quando há trabalhos que exijam especialidades que possamos não ter dentro do âmbito das nossas competências. Esta relação internacional permite-nos facilmente, então, com o contato com outro escritório, integrar um outro elemento estrangeiro na equipa e vice-versa. Não é? Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, está no ar o Contas na Hora. Hoje temos a entrevista com Carlos Pinho, presidente do Conselho da Auditoria da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. É o momento de intervalo e até já. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na LAC. Renovados votos de bom dia, caro ouvinte, cá estamos numa nova edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Temos um entrevistado, o entrevistado é o Carlos Pinho, presidente do Conselho de Auditoria da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Ele é licenciado em Contabilidade e Administração, graduado em Finanças e licenciado em Direito. É o membro número 2013-012 e exerce a profissão desde 9 de setembro de 1990. Muitos anos, doutor. Exato.
Muitos anos. São alguns anos. Pois é. Das diversas ações que mencionou como tarefa do Conselho nos próximos 3 anos, quais as prioridades do Conselho de Auditoria a curto, a médio e a longo prazo? Nós definimos 10 grandes objetivos, digamos assim, é o nosso macroplano, estamos agora a detalhá-lo em ações muito concretas para levar a cabo. E rapidamente posso enumerar Faz favor. estes 10 grandes pontos do nosso macroplano. Desde logo desenvolver ações, divulgação da atividade de auditoria, as palestras, seminários, formações, junto da comunidade estudantil, empresarial e de algumas entidades oficiais, e estabelecer este diálogo constante. Promover o aumento do número de auditores em Angola, tentar captar mais profissionais para esta profissão, que entendemos vai ser crescente a procura. Para nos prepararmos para isso, precisamos tornar apelativo esta atividade para que profissionais que tenham já experiência, por exemplo, na área de contabilidade e queiram agora especializar-se em auditoria, poderem ingressar na profissão. Desde logo também desenvolver ações no sentido de fazer cumprir aquilo que está legislado em termos de obrigatoriedade da auditoria, sensibilizando as entidades oficiais de diferentes áreas para que tomem uma atenção especial a esta necessidade. Posso lhe dizer, por exemplo, no caso do investimento privado, como já referi, as empresas que se constituem pelo investimento privado estão obrigadas já à auditoria. A auditoria, exatamente. É necessário que as entidades que supervisionam os investimentos realizados exijam que esses investimentos apresentem periodicamente os seus relatórios de auditoria. Portanto, vamos tentar sensibilizar as entidades que têm estas funções. Relatórios de auditoria, mas não basta olharem só para as grandes, as multinacionais, atenção, olharem para os nacionais também, que existem nacionais com muito boas competências. Está aqui o Dr. Carlos Pinho, como auditor desde 1990, não deve nada a ninguém, de certeza absoluta. Nós aprendemos sempre, eu estou sempre a aprender, naturalmente, mas a experiência consolidada já é longa e, portanto, sinto perfeitamente à vontade nesta profissão e consigo dar uma resposta tão cabal quanto qualquer profissional que esteja enquadrado numa empresa internacional. Aliás, porque eu cresci, inclusive, numa dessas grandes empresas internacionais. Bebeu muita coisa. E fiz auditoria em vários países do mundo. Como eu, há outros colegas angolanos com essa competência, com essa capacidade. Uma outra ação que pretendemos desenvolver é estabelecer uma plataforma de diálogo constante com as empresas locais de auditoria para perceber quais são as suas necessidades, as suas dificuldades, e para isso iremos promover um encontro. Ainda estamos aqui para perceber de qual vai ser o formato. Talvez vamos fazer primeiro um inquérito para depois definirmos qual é o formato desse diálogo constante. Poderá ser seminário, conferência ou reuniões periódicas, de modo a que essas empresas possam manifestar as suas dificuldades, as suas sugestões, as suas críticas e as suas ideias, no sentido de colaborarem neste processo de desenvolvimento da atividade de auditoria. Também é nossa intenção estabelecer relações internacionais com entidades congêneres, nomeadamente Portugal, Brasil, Cabo Verde, Moçambique. Devo dizer que estive recentemente num congresso da Ordem dos Contabilistas e dos Auditores de Cabo Verde, no mês passado, e estou de viagem para Nairobi para participar numa conferência internacional de auditoria no âmbito da Associação das Ordens, digamos assim, de África, que é a PAFA, que é a entidade que representa, na qual estamos associados. E, portanto, esta dinâmica de diálogo com as entidades internacionais permitiu-nos também ir crescendo e consolidando a nossa ação enquanto ordem. É nesse nosso propósito do lado da auditoria. Uma outra intenção é ir formulando um quadro regulatório do exercício da profissão, em termos daquilo que são normas de auditoria que devem ser cumpridas pelos profissionais. Naturalmente que aqui, pelo facto de termos uma relação, já um protocolo firmado com o IFAC, que é a entidade internacional que representa os contabilistas, e tem no seu seio um órgão especializado para a área da auditoria, que é o IASB, o International Auditing and Assurance Standards Board. Vamos seguir a aplicação das normas que são emitidas por este organismo e pretendemos divulgar cada vez mais estas normas e aquelas que forem necessárias criar, tendo em conta a nossa realidade específica, iremos fazê-lo.
Devo dizer que já temos 2 normas que foram criadas pelo anterior Conselho, do mandato anterior, e daqui para a frente vamos também identificar outras situações em que seja necessário estabelecer regulamento para que os profissionais possam então saber se conformar para exercerem a sua atividade com propriedade e com qualidade. Para além disso, também a realização de ações de controle de qualidade está definido estatutariamente que o devamos fazer e, portanto, vamos também criar aqui um quadro regulamentar para exercer essa função, de modo a garantir que, efetivamente, o padrão de qualidade exigível é cumprido e este possa estar em consonância com as boas práticas internacionais, naturalmente. Formulamos também a intenção de criar um observatório da auditoria em Angola, para saber qual é o estado da auditoria, como é que ele está a desenvolver e dar resposta a um conjunto de questões que se podem levantar, mesmo em termos estatísticos, quantas empresas têm, quantos profissionais, quantas empresas realmente estão a realizar a auditoria. É uma intenção que nós queremos pôr em prática no sentido de recolhermos informação que nos possa ser útil para melhor formularmos aquilo que é a nossa atividade enquanto Conselho de Auditoria. Temos também a intenção de programar uma conferência, um congresso periódico, ver se anualmente o façamos. Temos que avaliar aqui internamente se vamos fazer juntamente com contabilidade. No passado foi feito juntamente com a contabilidade. É provável que se mantenha, tendo em conta o facto que ainda temos poucos profissionais, mas lá para a frente, se efetivamente tivermos um crescimento significativo, pode-se justificar eventualmente fazer isoladamente em termos específicos para os auditores. Vamos avaliar, mas é essa a nossa intenção pôr em prática. Também temos a intenção de colaborar ativamente no processo daquilo que é a normalização contabilística. Os auditores baseiam-se na contabilidade para exercer a sua profissão e, portanto, entendemos que devemos ter aqui uma presença também neste processo da normalização contabilística para darmos, obviamente, o nosso contributo e também estarmos a par da criação daquilo que vai ser o normativo que resultará desta normalização contabilística. E estes são os grandes 10 pontos. E, eventualmente, se notar uma outra necessidade, facilmente se adapta. Estamos agora na fase de detalhar, de explodir cada um destes 10 pontos, no sentido de transformar-se em ações muito concretas para pôr em prática a partir do próximo mês de abril até ao final do nosso mandato. O Dr. Carlos Pinho tocou aqui num ponto, controle de qualidade. Esse controle de qualidade vai evitar aquilo que se via na homologação das contas públicas através do ISEP há uns anos atrás, que haviam relatórios apresentados pelas EPs, relatórios dos auditores, que eram de auditores que não tinham credibilidade nenhuma, que não existiam como tal no mercado. Este controle de qualidade vai evitar isso? Tem esse propósito, necessariamente, garantir que, efetivamente, sejam só os profissionais da auditoria capacitados a exercer a profissão que assinem esses relatórios, e os relatórios que fizerem devam estar em conformidade com aquilo que são as boas práticas e as normas internacionais da auditoria, chamadas ISAs, International Standard of Auditing. E, portanto, ainda são um número significativo de normas e é necessário que os auditores tenham o conhecimento cabal dessa informação. Claro que estaremos atentos a estas situações. Agora, com a ordem, estando nós organizados no seio da ordem, está facilitado o nosso processo de avaliação da qualidade, porque estamos escudados com um instrumento legal, que é o Estatuto da Ordem, que nos permite fazer essa intervenção num sentido preventivo, mas, obviamente, se houver situações que estejam em desconformidade com aquilo que está definido nos estatutos e possam ser consideradas situações passíveis de procedimento disciplinar, passíveis de procedimento criminal, inclusive, a ordem terá que atuar. Necessariamente, não será o Conselho de Técnico de Auditoria que vai julgar, temos um Conselho próprio, que é o Conselho Disciplinar, mas, tendo o Conselho Técnico de Auditoria tomado conhecimento de alguma situação da normalidade, encaminha necessariamente para que seja tratado em fórum próprio. O que está a ser feito para assegurar o crescimento de auditores angolanos em qualidade e quantidade durante os próximos 3 anos de mandato? Como referi num dos pontos, o diálogo com outras entidades também inclui as universidades que eu esqueci de referir. Ok. E, portanto, estamos preocupados com a qualidade do ensino destas matérias de auditoria e, portanto, pretendemos fazer também uma avaliação, desde logo no âmbito daquilo que é o Observatório da Auditoria, saber quantas entidades de ensino estão a ministrar este tipo de curso, qual é a sua carga horária, qual é o seu plano curricular e avaliar a qualidade deste. Se for o caso, estabeleceremos protocolos, tal qual está a ser também
construído ao nível da contabilidade, no sentido de garantirmos um mínimo de qualidade da formação académica ao nível da auditoria. Quais são as competências de um auditor e a diferença entre auditor e contabilista? Qualquer pessoa pode tornar-se auditor e o que é necessário para ser um bom auditor? Bom, para ser um bom profissional em qualquer profissão, primeiro é preciso ter paixão pela profissão, é preciso gostar do que se faz. É certo que pode-se iniciar a profissão sem saber muito bem o que é e sem se ter a noção de que se gosta, mas convém que se faça um esforço para aprender a gostar. Tem que haver essa entrega e isso é um requisito fundamental. Depois a pessoa tem que ter um perfil psicológico bastante forte, porque, repare, tem que emitir opiniões. Emitir opiniões podem ser opiniões contrárias àquilo que possa ser a expectativa de quem solicita o serviço. Portanto, tem que ter um arcabouço psicológico bastante forte, uma capacidade... Porque se for ao contrário daquilo do que a pessoa que solicita espera, tem que estar aqui em condições de justificar porque é que emitiu aquela opinião. E, acima de tudo, tem que ter um perfil de integridade bastante acentuado, bastante vincado, de maneira a que não se deixe influenciar. O auditor não se pode deixar influenciar em momento algum. Portanto, são requisitos fundamentais ao nível psicológico e de formação, de personalidade que os profissionais têm que ter. Eu tenho dito, doutor, que a profissão contabilista não é para turista. Aplica-se com os auditores? Tendo em conta aquilo que é o alcance dessa observação, também se aplica, se bem entendo, também se aplica, não é para turistas. Obriga a um estudo aturado, e queria eu agora também acrescentar, um auditor tem que ter um conhecimento alargado em termos de diferentes matérias, multidisciplinar, bastante acentuado, não é só contabilidade, tem que ter conhecimentos ao nível de gestão, tem que ter conhecimentos ao nível de controle interno, tem que ter conhecimentos ao nível de finanças, conhecimentos ao nível matemática financeira, informática, psicologia, sendo certo que não temos que ser especialistas nessas matérias todas, não é? Mas ao longo da vida temos que ir treinando algumas competências para melhor exercermos a nossa profissão enquanto auditores, porque o exercício da auditoria, aquilo que nós formulamos em termos da que é a nossa opinião, envolve um espectro bastante alargado de situações da vida das empresas e, portanto, uma empresa não é só contabilidade, tem todas as outras áreas e o auditor tem que estar capacitado para poder perceber, entender cada uma das áreas de uma qualquer organização para a qual tem sido contratado para fazer auditoria, porque uma operação qualquer pode ter um enorme efeito naquilo que é a opinião do auditor. Um auditor, em tempos, olhou para umas contas e encontrou no ativo o valor de um terreno, era assim, daqueles valores assustadores. E ele dizia que ficou 2 madrugadas sem dormir, porque só pensava naquele valor, e na terceira madrugada disse, eu já não fico 3 madrugadas, eu sei como resolver isso, quero ir visitar este terreno. É assim que o auditor tem que ser? Naturalmente que sim. Nós não temos que ter medo dos números, os números não nos metem medo, até porque nós temos um quadro normativo no qual nos podemos suportar, parafraseando aqui uma máxima, a roda está inventada. Temos é que conhecer muito bem estes normativos e saber como aplicá-los. Obviamente que a experiência ao longo da vida também ajuda bastante a encontrar a melhor forma de abordar cada um dos assuntos. Não basta só o conhecimento teórico necessariamente, mas não raras vezes o auditor tem que pôr o pé na estrada e as mãos na massa, digamos assim. Tem que ir ao terreno. E, portanto, para além da aplicação daquilo que é os normativos internacionais para o exercício da auditoria, os normativos internacionais para a execução da contabilidade, também há que ter em conta os normativos legais que estão enquadrados no país em que ele está a exercer a profissão. Portanto, há um conjunto de informações que ele tem que trazer à colação para poder cabalmente realizar a sua atividade e emitir a sua opinião. Já que esteve num debate sobre os desafios e oportunidades para o desenvolvimento da auditoria no país, e volto a perguntar, que desafios se colocam ao desenvolvimento da auditoria no país? É o mesmo desafio, na minha opinião, que se coloca ao país para desenvolver a sua economia. Acho que uma coisa está associada à outra. Temos, efetivamente, de criar competências no nosso país, ao nível da auditoria. Nós estamos expostos ao mundo enquanto país e, portanto, há uma circulação de pessoas, bens e capitais e, em consequência disso, há a necessidade de prestar informações. E, havendo a necessidade de prestar informações, é a necessidade de credibilizar estas informações, cada vez mais. E, portanto, é o auditor que tem este papel.
credibilizar estas informações, assegurar que as informações não estão materialmente erradas e, portanto, podem ser utilizadas com fiabilidade pelos diferentes utilizadores. Portanto, o desafio é enorme. Se nós queremos desenvolver a nossa economia, temos também de desenvolver as competências de auditoria, tem que haver mais profissionais de auditoria, melhor formados, melhor treinados e cada vez mais competentes. De que forma pretende-se aumentar o número dos auditores nas províncias? Quais as províncias do país com mais auditores? E o que se pretende fazer para aumentar o número de peritos contabilistas disponíveis nas províncias do país? E já agora, quais os requisitos para inscrever-se como perito contabilista na OCPCA? Ok. Começando pelo último, o requisito para se inscrever como perito contabilista tem que formar um dossiê com todos os seus dados curriculares de formação académica, tem que ter um curso superior na área das ciências contábeis, tem que ter experiência profissional relevante na área, no mínimo 10 anos de experiência profissional, e depois de apresentar esse dossiê é necessariamente analisado pelo Conselho de Inscrição e depois disso será submetido a uma avaliação para que possa poder exercer a atividade. Nós temos a intenção de criar aqui um quadro regulatório que garanta depois também a qualidade efetiva destes profissionais. Vai passar por ações de formação, vai passar por exames, eventualmente, um pouco lá mais à frente, para que estes profissionais possam aceder à profissão e esteja garantido aquilo que é a expectativa da sociedade. Relativamente à questão dos peritos contabilistas nas províncias, particularmente tenho agora a felicidade de andar por algumas províncias, ações de formação sobre os novos modelos de imposto industrial, têm constatado a realidade. Os peritos contabilistas estão concentrados em Luanda. Há províncias que não têm um único perito contabilista. Estive recentemente no Ambo, não tem. No Lubango, julgo que existe um ou dois. Temos uma meia dúzia em Benguela. Em Cabinda, na última vez que lá estive, não havia nenhum perito contabilista. Não sei se agora existirá. Nas províncias existe muito pouco. Como resolver a situação, como garantir que, efetivamente, nas províncias possa haver estes profissionais? É um desafio enorme para a ordem, porque isso também se coloca ao nível dos contabilistas, porque há uma obrigatoriedade de competências, de se ter competências, que passa pela formação contínua, inclusive, e estes profissionais têm alguma dificuldade. Têm alguma dificuldade financeira para poderem aceder a estes cursos, para poderem vir fazer os cursos a Luanda, e por outro lado há um custo enorme a ser suportado se tivermos que ir fazer os cursos às províncias, porque também não há um número suficiente de profissionais. Temos que encontrar aqui uma fórmula que penso que passará por criar um quadro de incentivo financeiro para criar aqui algumas bolsas. Isto é uma ideia que eu já avancei internamente para propiciar a que estes profissionais possam vir fazer as formações a Luanda, quando não houver, por razões óbvias, em termos de custo-benefício, a possibilidade de se fazer as formações às províncias. Às províncias. Portanto, é uma solução. Isto implicará necessariamente capacidade financeira, temos que nos financiar. Bem, somos uma ordem com uma função de utilidade pública e penso que aqui, através de um diálogo com as entidades oficiais, tentar encontrar aqui um quadro de financiamento para que se potencie a possibilidade destes profissionais poderem ser cabalmente formados, porque é do interesse da nação e do interesse do país que assim seja. Portanto, e se nós queremos diversificar a economia, a diversificação da economia passa necessariamente por potenciar as competências e a capacidade nas províncias. E, portanto, se estão lá estes profissionais com essa vontade, e eu noto que existem muitas pessoas com essa vontade de incrementar competências, temos que agora encontrar a solução. E vai ser neste quadro, na minha opinião, que ela vai ser encontrada. E vamos fazer fé que sim. Dr. Carlos Filho, quais as recomendações que deixa aos auditores no sentido de termos uma profissão cada vez mais valorizada? Que façam um esforço, dediquem à causa, que sintam isto como uma paixão, acima de tudo apostem na formação, na autoformação, na formação profissional junto da ordem também, façam esse sacrifício, porque efetivamente é a minha perspectiva que, tendo nós já batido no fundo em termos económicos, só temos um sentido agora para caminhar, é crescer. E com o crescimento da economia do país, que vai ser uma realidade necessariamente, esta profissão vai ser cada vez mais solicitada. E, portanto, há aqui uma perspectiva positiva que quem queira vir para a profissão, de quem está nela, façam esse investimento, porque terá necessariamente o retorno.
Caro ouvinte, chegamos ao fim de mais uma edição do Contas na Hora. Hoje o nosso convidado foi o presidente do Conselho de Auditoria, Carlos Pinho. É licenciado em Contabilidade e Administração, graduado em Gestão Financeira, licenciado em Direito. É um membro da OCPCA número 2013-012, desde 9 de setembro de 1990. Dr. Carlos Pinho, muito obrigada por esta entrevista. Muitos colegas estão a ouvir, muitos auditores, peritos, contabilistas. Está cá o vosso presidente, deixou boas recomendações, muito boas orientações. É uma profissão que também não é para turista, é preciso ter uma entrega total, ser apaixonada por ela e se entrou por acaso, tem mesmo gostar da profissão acima de tudo. É uma profissão nobre acima de tudo. É, porque há muita gente a pensar que ser contabilista e ser perito é para ser rico amanhã. Isso não existe. Assim, nós temos que ser ambiciosos. Claro, temos que ser ambiciosos. Se nós formos bem remunerados, é porque somos bons profissionais. Bons profissionais, exatamente. Acima de tudo, bons profissionais com competências que sejam aceites e assim todos saem a ganhar. Este é o programa Contas na Hora. Tivemos aqui em estúdio Carlos Pinho, presidente do Conselho da Auditoria. Deixou aqui boas recomendações para os auditores, para os peritos, para os futuros candidatos a esta profissão. Recomendação esta que vão poder ouvir a partir do site da OCPCA, quem não ouvir hoje. Em resumo, também falamos aqui que a OCPCA está em jornadas para definir as prioridades nas ações do plano eleitoral. As jornadas decorrem durante todo o mês de março e o grande momento foi precisamente trazer aqui as entrevistas dos presidentes dos vários conselhos dos órgãos sociais da OCPCA e para os próximos 3 anos, e Carlos Pinho esteve aqui com muita simpatia, com muito contributo para enriquecer mais uma edição do Contas na Hora. E assim chegamos ao fim da 33ª edição do Contas na Hora. Já sabe, doravante, a hora 11, é hora das contas, aqui na LAC. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves, na apresentação Castor Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.